corrigindo aqui a atividade, na página 272, você iria imaginar que você era um artesão ou uma artesã vivendo há mais de 6.000 anos e que precisava adquirir uma porção de arroz para sua alimentação, além de outros produtos que não conseguia produzir. Então, você tinha trabalhado bastante e conseguiu confeccionar 10 pares de sapatos de couro e iria trocá-los com tudo que por tudo que precisa. Então, arroz, feijão, tudo que você precisasse ali, você iria trocar. Então, você ia fazer uma proposta para o produtor aí de arroz. Então, que proposta você iria aí fazer ao produtor de arroz, considerando que ele precisava aí muito dos sapatos e você do arroz. Então, você iria aí fazer uma proposta, tá? Quantos pares de sapato, por quanto de açúcar, etc. Lembra lá no começo do escambo? Então, você iria fazer essa parte aí. Você iria falar aí, ia dizer como era que você iria fazer essa troca, tá? No número 8, porque a utilização das sementes de trigo como moeda facilitou e agilizou o comércio. As sementes, elas eram abundantes na natureza, né? Tinham muitas na natureza. Elas eram fáceis de estar transportando. E, com a utilização dessas sementes, vender e comprar se tornavam operações separadas. Então, como essa moeda facilitou e agilizou o comércio, facilitou e agilizou nessa parte aí. Porque as sementes, elas eram abundantes na natureza e fáceis de estar fazendo aí o transporte. Então, dava para vender e comprar aí facilmente, tá? Então, dava para você sair, vender ela, não tinha aquela preocupação toda para você estar fazendo essa troca, essa venda. Capítulo 2, Comércio e Ocupação do Espaço, número 9. O comércio marca a história da humanidade. A princípio, as relações de comércio ocorriam entre grupos que viviam próximos. Com o tempo, mercadores passaram a levar seus produtos para regiões cada vez mais distantes. De que maneira os mercadores levavam seus produtos para essas regiões? Então, esses produtos tanto iam por rota terrestre, pela terra, como por rotas fluviais ou marítimas. Então, as rotas fluviais, eles iriam pelos rios e as marítimas iriam pelo mar. Então, eles poderiam estar fazendo aí esse transporte tanto por terra, como por rio ou por mar. Na 10ª questão, as relações comerciais estabelecidas com povos mais distantes permitiram a divulgação de novos produtos e de outras línguas, costumes e culturas. E explica essa afirmativa. Então, assim, se eu moro no Brasil e eu começo a fazer a comercialização de produtos com pessoas de outros países, então a gente começa ali a ter essa troca de cultura, a gente começa a falar línguas diferentes, que eu, para eu poder fazer contato com eles, eu vou ter que aprender uma língua, né? E eles também vão ter que aprender a minha língua. Então, os povos mais distantes, eles como falam línguas diferentes, então a gente tem que fazer o quê? Tem que aprender a língua do outro, acaba aí conhecendo novas culturas, novos hábitos. Então, os povos mais distantes falavam línguas diferentes, tinham hábitos e culturas diferentes, e que eram compartilhados também, trocados durante a comercialização do produto. Então, se meu amigo Pedro Samuel é de uma localidade diferente da minha, tem um costume diferente do meu, cultura, hábitos, então a gente também acaba trocando esses conhecimentos, tá? Então, os povos mais distantes falavam línguas diferentes, e tinham hábitos e culturas diferentes que eram compartilhados, trocados durante a comercialização de produtos.
Em seguida, você iria estar lendo esse texto aqui, que ele vai até a próxima página, onde em seguida você estaria respondendo a questão 11 e 12, tá? Então, na questão 11, ele fala: os fenícios habitavam a região montanhosa e com poucas terras férteis, motivo que os levou a desenvolver a pesca e o comércio marítimo como atividade principal. Então, a resposta é a letra C. Na região deles era montanhosa, não tinha como ele estar ali sobreviver da agricultura, tinham poucas terras férteis, né? Então, fez com que eles desenvolvessem aí a pesca e o comércio marítimo. Número 12, indique as vantagens que os fenícios tiveram com os produtos abaixo, que havia abundância na região em que viviam. Então, tem o cedro e o mursi. Então, gente, você iria aqui, ó, dar só uma voltadinha aqui, e você iria, nesses 4 pontinhos, estão falando sobre, tá falando aqui, ó. Então, o mursi, do qual se extraía a púrpura, e o cedro, cadê o cedro? Está por aqui. Forneciam uma valiosa madeira. Então, percebam que, fazendo a leitura, tem como você, ó, o cedro fornecia a valiosa madeira para a construção de navios, e o mursi, do qual extraía a púrpura. Oi, volta. O mursi, do qual se extraía o corante avermelhada. Tá vendo? Então, essas aqui, tá tudo no texto. Então, é só você voltasse ao texto, fizesse a leitura, tá bom? Então, é isso que precisa ser feito na hora da atividade. Ler os textos que tem antes, tá? Então, o cedro. Utilizavam o cedro, madeira valiosa, que existia em grande quantidade para a construção dos navios. O mursi era um tipo de molúsculo que fornecia a púrpura, um valioso corante vermelho utilizado para o tingimento de tecidos, e esses tecidos eram muito procurados pelas elites de diversas regiões da antiguidade. Então, lendo os textos, você responde rapidinho essas questões. No número 13, além de realizar o comércio de muitos produtos, os fenícios também divulgaram o seu idioma e um tipo de escrita criado por eles. Qual a função desse sistema de escrita pelo fenício? Ajudava a comunicação e no comércio. Então, se eu for fazer vou comercializar alguma coisa com alguém de outro país. Então, tanto a leitura como a escrita, ela vai me ajudar nessa comercialização, nessa comunicação. Então, eu preciso saber falar e escrever a língua desse idioma desse outro país, para poder estar me comunicando. Se eu não souber falar o idioma desse outro país, não tem como eu fazer aí a comercialização, né? Então, ajudava na comunicação e no comércio. Seguindo para a página 274, onde fala aqui das expansões do comércio e das rotas, você iria estar fazendo a leitura sobre as especiarias e iria circular elas. Então, canela, noz moscada e gengibre, que são as especiarias que nós temos aqui na receita. Canela, noz moscada e gengibre. E daria continuidade à leitura, onde você ia ler aqui o medo do mar. Então, tudo direito, você fazendo a leitura bem direitinho aqui, você estaria em seguida respondendo a página. Deixa eu só voltar aqui. A página 275. Então, indo para a página 275, você estaria aqui respondendo as seguintes questões. Circule as afirmativas corretas de acordo com o texto. Então, os oceanos, eles eram poucos explorados,
pois existia o medo dos perigos reais e imaginários em alto mar. É uma afirmativa correta. Os mercadores utilizavam as vias marítimas ou fluviais para transportar mais rápido e com baixo custo mercadorias em grandes quantidades. Afirmativa correta. Como o homem europeu percorria rios e mares próximos à terra, mas temia se aventurar por distâncias desconhecidas, como o Oceano Atlântico. Afirmativa correta também. Os navegadores europeus tinham muito conhecimento geográfico sobre os oceanos e as aventuravam facilmente por eles. Não, eles não tinham conhecimento geográfico sobre os oceanos ainda, então eles não se aventuravam facilmente. E os espanhóis desenvolveram a caravela. Não, não foram os espanhóis, foram os portugueses. Uma embarcação longa, feita de madeira e velas impulsionadas pelo vento. Não, e não eram embarcações longas, eram embarcações aí curtas, pequenas, que dava pouca tripulação para que ela pudesse se locomover mais rápido. Sobre o capítulo 4, as grandes navegações, alguns povos europeus tinham pouco conhecimento sobre o oceano e acreditavam que, além dos limites conhecidos, existiam monstros marinhos que atacariam as embarcações. O que motivou os navegantes europeus a vencerem esses medos e se aventurarem em expedições pelo Oceano Atlântico? Eles foram movidos aí pela busca de riquezas, especiarias, metais preciosos, como ouro, e pela conquista de novas colônias e pela expansão do cristianismo. Então, eles, para fazer essa expedição, atrás dessas riquezas, então, eles tiveram que vencer esse medo. Então, para poder buscar mais riquezas, eles tinham que vencer esse medo deles. Então, quanto mais medo eles tivessem, menos eles teriam aí como estar navegando. Então, eles tinham que vencer esse medo para estar em busca de riquezas, conquistar novas colônias, novas terras aí para a coroa do portuguesa, no caso, foi aqui no nosso Brasil, e pela expansão do cristianismo. Na 17ª questão, a chegada dos europeus à América afetou muitos povos que tinham pouco ou nenhum contato entre si. Escreva 2 mudanças ocorridas no mundo depois da chegada de Colombo à América. As pessoas e as culturas passaram a circular, então teve aí a troca da cultura, da nova língua, do novo idioma. Partindo então entre a Europa, a América e a África, ampliaram-se os conhecimentos geográficos e os novos mapas foram elaborados. Então, eles começaram aí a explorar mais. Então, explorando mais essas terras, esses mares, eles começaram a ter o conhecimento geográfico, começaram a circular com novos idiomas, novas culturas, novos costumes, novos hábitos, tá? E na questão 18, quando você falar em grandes navegações, quais são as palavras que você lembra? Então, preencher o esquema a seguir com informações relacionadas às grandes navegações. Então, quando eu falo em especiarias, eu me lembro das grandes navegações, que foi nas grandes navegações as especiarias. A imaginação, os conhecimentos, mudanças, expedições, embarcações, riquezas, conquistas, expansões, novas culturas. Então, quando eu falo essas palavras, essas informações, vem aí a lembrança das grandes navegações, né? Então, você iria colocar aqui 4 palavras, onde quando você fala ela, você lembra das grandes navegações. Beleza, galera linda?